Atitude Rural está começando e hoje nós vamos falar sobre a importância da consultoria em agronegócio. Vamos falar também de marketing rural. Para falar sobre este assunto, o nosso convidado é o presidente da Informa Economics FNP, o senhor Maurício Mendes. Maurício, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso pedido aqui do Canal Rural. Um prazer. Maurício, vamos falar de assuntos, como eu falei, dois assuntos importantes. Vamos tentar fazer com que esse primeiro bloco a gente consiga falar um pouco da situação da citricultura brasileira, dos produtores, né, de laranja e depois do marketing rural especificamente, até para a gente entender um pouco deste cenário, o que uma coisa está ligada com outra, claro que influencia aí em outros setores também do agronegócio. Mas a gente sabe que ano passado a citricultura viveu um dos piores momentos aí, né, com safra ruim, com carbendazim, enfim, com perdas, o produtor reclamando a todo momento aí de dificuldades, muitos dizendo inclusive que abandonariam a atividade. Atualmente, nesses 2 ou 3 primeiros meses, né, já estamos no finalzinho de março aí, de 2013, qual que é o atual cenário? Bom, o ano passado realmente foi muito ruim. Comparado ao ano passado, possivelmente a citricultura vai ter uma situação um pouco melhor, né? Isso comparativamente. Mas se a gente fizer uma análise absoluta sobre o que está acontecendo com a citricultura, ainda tem muita coisa para ser acertada. Nós viemos de uma safra muito grande o ano passado, portanto os preços ficaram deprimidos por uma oferta muito grande de laranja, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Esse ano a expectativa é de que a oferta seja menor de laranja e já existe alguma recuperação, pelo menos em termos de preço de suco de laranja. Você está falando da chamada laranja de mesa, laranja pera, por exemplo, que teve agora em fevereiro uma leve recuperação. Isso. O ano passado, nessa época, a pera estava com preço abaixo do que está agora. Quer dizer, o mercado interno provando que o consumidor brasileiro tem uma condição melhor do que no passado de consumir frutas. Isso é positivo para a laranja. Entretanto, a quantidade de laranja que fica no mercado interno brasileiro ainda é muito pequena em relação ao que se esmaga para produzir o suco para exportação. Uhum. Então, é um composto desses componentes que faz o mercado ficar positivo ou negativo. Agora, Maurício, você falou de uma demanda bastante grande, né? E por isso os preços ficaram ruins para o produtor rural. Nós tivemos, por exemplo, esses primeiros anos aí, como você está falando, uma leve recuperação do mercado. Mas, em compensação, no ano passado, já desde o ano passado e também no começo desse ano, muitos produtores estão não deixando a atividade, como eu falei no começo desse nosso bate-papo, mas substituindo o seu espaço, a sua área rural, ou por cana, ou até mesmo por soja. Há uma preocupação com relação a que a safra diminua consideravelmente a partir de 2013, se esse fato continuamente voltar a se repetir? Sem dúvida. O citricultor paulista, o citricultor do Paraná, o citricultor de Minas, que são os estados que mais produzem fruta para a indústria, para a produção de suco, tem outras oportunidades dentro do setor agrícola e vão buscar essas oportunidades à medida que a citricultura não esteja oferecendo uma remuneração compatível com o risco que ela promove, que ela oferece. Então, nós estamos vendo a Secretaria da Agricultura de São Paulo já está falando em alguma coisa de 60 mil hectares que foram substituídos de laranja para cana. A gente acredita que esse processo vai continuar ainda em 2013 e se o cenário não melhorar em 2014, pode-se dizer que mais de 100 mil, ou talvez 120 mil hectares vão sair da citricultura principalmente para a cana-de-açúcar. Tá certo. Com relação à Flórida, Maurício, há um fator preocupante. A Flórida tem vivido aí um inverno cada vez mais rigoroso. É preocupante para nós brasileiros e principalmente para o produtor rural? A Flórida tem diminuído. A Flórida já produziu 244 milhões de caixas
no seu estado, no estado todo da Flórida. Esse ano a previsão é de 139 milhões de caixas e a tendência para os próximos anos é ter uma diminuição mais importante, não só pelo clima, mas principalmente por problemas de doença. O greening, que afeta os pomares brasileiros, também afetam os pomares dos Estados Unidos, da Flórida especialmente, e isso nos dá uma perspectiva de diminuição de produção. Então, para o citricultor brasileiro, é um certo conforto, porque o nosso principal concorrente no mercado internacional tem problemas sistêmicos, problemas graves, tanto quanto o brasileiro, o citricultor brasileiro tem. A vantagem deles é que eles recebem pela caixa de laranja um valor muito mais aceitável e que ainda permite uma remuneração, uma margem para o citricultor. Agora, Maurício, você acabou de falar sobre preço. E quando a gente lembra que os valores exorbitantes que são cobrados no estado de São Paulo e em todos os estados do Brasil por um copo de suco de laranja, que já chega, por exemplo, a R$8, a gente não consegue entender por que o produtor recebe tão pouco. Aliás, ele às vezes não consegue nem manter, né, esse custo, nem empatar o seu custo de produção, ele tem prejuízo produzindo laranja e há uma disparidade tão grande. Por que isso ainda acontece? E a diferença, às vezes, pode chegar a 50 vezes, 40 vezes o preço que se paga na caixa de laranja nos pomares e o preço de um copo de suco de laranja numa lanchonete ou num restaurante em São Paulo. Realmente a diferença é muito grande. Existem, claro, custos nesse processo, que são custos de produção, de distribuição, de logística, que é uma logística refrigerada, no caso do suco, né? Mas a diferença é muito grande. Não é só com laranja, outros produtos vindos da agricultura, da pecuária, tem essa agregação de valor muito grande. Mas eu acho que deveria haver um trabalho mais bem feito sobre essa parte da cadeia, para que tenha o produtor a possibilidade de ter uma remuneração condizente e que ele possa não só cobrir os custos de produção, mas também fazer uma reserva, porque a laranja, a citricultura é uma cultura de longo prazo. O carbendanzim continua sendo ainda o grande temor do produtor rural ou é uma questão que nós estamos superando aos poucos? Já está superado praticamente toda a produção de laranja que vai ser colhida nesse ano, não tem mais a produção, a pulverização com carbendazim, e foi uma bela lição, porque hoje toda a cadeia, desde a produção primária da laranja até a indústria, já tem ferramentas e processos que podem superar qualquer outro tipo de problema que possa haver com o mercado externo. Tá certo. Maurício Mendes, eu espero que você fique mais um pouquinho aqui conosco. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial. Na sequência, a gente volta falando sobre marketing rural. Continue conosco, nós voltamos já já.